muito feliz de ver os testemunhos que foram contados. Eu profetizo na vida do Daniel que ele será um grande missionário do Senhor. Porque quando Deus permite feridas, essas feridas vão sarar pessoas que estão presas nessa vida onde você estava. Porque você tem autoridade naquilo que você renunciou na sua vida. Quando você renuncia, você tem autoridade. Eu determino isso na autoridade do Espírito Santo de Deus, com a vida da sua mãe, e que os planos do Senhor vão se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá, o texto qual eu vou ler. Estou sentindo muita presença de Deus aqui. Estou sentindo muita presença de Deus aqui, né, Cristiano? Estou sentindo muita presença de Deus aqui. Antes de falar qual o texto que eu vou ler, já colocou na tela que eu tinha avisado antes, quero agradecer aqui a cada pessoa que veio na minha direção, percebeu que eu estava nervoso, incentivando. Pode ser você amanhã aqui, Deus quer te usar. As pedras podem até clamar, mas não quer usar pedras, Deus quer usar pessoas. Está entendendo isso aqui? Você tem uma história, você tem um dom, você tem alguma coisa de Deus, alguma coisa aconteceu na tua história, e você pode compartilhar e glorificar o nome do Senhor. Olha como foi lindo que essa mulher pegou aqui. Foi lindo, foi maravilhoso, foi transformador, edificou a minha fé, edificou a sua fé. Então esteja na posição, irmão, que a tua senha vai cantar, o pastor vai te chamar e você vai ser usado, amém? Antes de ler, eu quero orar, amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar na tua presença, Senhor. Eu me sinto amado, me sinto respeitado, Senhor, me sinto introduzido dentro do reino, dentro da tua casa, dentro do teu templo de adoração. Nós queremos te engrandecer, nós queremos te glorificar, porque o teu nome é santo, a tua presença é santa, a tua presença, meu Senhor, cura as feridas, a tua presença sara, a tua presença dá expectativas, e nós vamos fazer menção do teu nome e da tua palavra. A tua palavra é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, ela penetra na divisa da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir o pensamento e intenção do coração do homem. Ela faz o que o homem não pode fazer, ela faz o que o médico não pode fazer, ela faz até aquilo que um amigo mais íntimo não pode comentar para poder ajudar a gente. A tua palavra tem intimidade com o nosso espírito, a tua palavra nos torna filho, a tua palavra nos colocou de pé nessa noite, para que a tua graça pudesse nos alcançar. A tua palavra é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então vamos fazer leitura. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe, repita, era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria dizer, tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conhecerás o dom de Deus, e quem que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e lhe te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, diga fonte, de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste por verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem, diga assim, que a hora vem, que neste momento nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não sabeis, nós o adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, diga, mas a hora vem, e agora é, em nome de Jesus.
versículo 4, fazendo um favor. Irmãos, essa história é muito fascinante. E ela começa alguns milênios atrás, porque Abraão é chamado por Deus a ser pai de nações. E quando Abraão é chamado por Deus, ele é descendente de Éber, daí vem os hebreus. Aí depois vem Isaac, vem Jacó. Depois de Jacó vem os seus 12 filhos, que viram 12 tribos. E vai passando o tempo, essas tribos é constituída no reino de Israel, sendo que Salomão, que depois é filho de Davi, vem, ele começa a colocar muitos tributos no reino, e ele começa a ser odiado pelo povo, por orgulho, por soberba, de querer criar estátuas, coisas que ele tirou de outros deuses, porque ele cai no pecado da poligamia. Ele coloca no seu lugar de adoração outras imagens, outros deuses, e ele acaba caindo na ruína por conta disso, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando isso acontece, ele tem o seu filho Roboão. Quando Roboão vai ascender o trono, os conselheiros que davam conselho para Salomão falam assim: diminui a carga tributária porque o povo está revoltado. Sendo que em vez de ele escutar os mais velhos, ele escuta os amigos que não são de Deus para a vida dele. Ele acaba escutando os amigos do orgulho, rebelde, amigos fora do templo. Porque quem sempre tem uma palavra dentro do templo tem vida para poder oferecer na sua vida. E ele acaba escutando o conselho errado. Ele fala assim, os amigos dele falam assim, em vez de você diminuir e ganhar o povo, porque o sonho de um rei é ter um povo que aceite o poder dele, a soberania dele, porque quando o rei tem um povo, ele tem uma paz, ele consegue ter um reino prolongado, amém? Quem está dizendo isso, amém? Amém? Então, tipo assim, ele pega esse poder, ele aumenta, os amigos falam, pega com força, usa com força esse poder que é dado e aumente ainda mais, ele aumenta. Quando ele aumenta, a profecia que o Senhor tinha falado para Salomão na primeira Reis, acontece que Deus rasga no meio o reinado de Israel. Então vira dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Em Judá, calma aí, deixa eu lembrar aqui, a tribo de Judá fica ao reino do sul, com Roboão, e Jeroboão, que era um ex-auxiliar de Salomão, fica com as 10 tribos acima. Sendo que o profeta Aías tinha entregado, Jeroboão, você vai ter as 10 tribos e você vai reinar por conta da queda de Salomão, Deus vai ser contigo. Sendo que ele começa a usar como é que eu posso explicar? Uma isca para bater o povo. Quando Deus te dá a palavra, ele te garante. Se Deus te dá o cavalo, ele vai te dar o pasto. Quando Deus fala assim, governa, ele já ia ter autoridade. Sendo que ele pega um bezerro de ouro e coloca em Dan e em Betel. Quando ele faz isso, acontece que a ira do Senhor se acende, os assírios tomam conta da cidade. E ele, sabendo que o povo judeu era muito religioso, ele pega o povo de fora e coloca dentro. Aí acontece a miscigenação da raça. O povo se mistura. Porque o judeu, quando ele vê outro povo, os hititas, os malequitas, eles viam como um povo sem aliança. Eles não, porque eles só se relacionavam entre eles, só tinha um Deus. Então, quando eles olham para o samaritano, eles olham a escória da escória da escória da escória. Por isso que quando o texto vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria, é um verbo de atribuição a algo, alguém para fazer algo. E eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje o próprio Cristo, que é o próprio texto, que é o próprio verbo, está falando assim, e era-lhe necessário passar pela laje. É necessário, porque a sua necessidade é a necessidade de Deus. É necessário ele corrigir essa dor. É necessário ele colocar de pé aquele que está caído. É necessário ele pegar os mais miseráveis dos homens e colocar a mesa dos príncipes. É necessário ele pegar a falta de saúde e fazer a pessoa ficar de uma forma como nunca antes estivesse doente. Ele é um Deus que transforma e faz o impossível acontecer. Eu nunca vi esse Deus perder uma guerra. Porque o texto também vai dizer, e era-lhe necessário passar por Samaria. Deus vai passar onde ninguém quer passar. Deus vai passar onde religioso não quer passar. Deus vai passar onde o parente não quer passar. Deus vai passar onde o povo não quer passar. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém, para ele é necessário. Esse é o nosso Deus. Você talvez não se vê, mas Deus te vê. Você nunca viu. Um Deus que pega uma mulher e fala assim, dá-me de beber. Alguém que é imundo, alguém que é uma escória para o mundo, mas ele é o dono do mundo. Deixa claro, irmãos, não sempre na roda dos escarnecedores, porque ele é contra aquilo que é a oposição do bem. Ele é o bem. O texto diz, o amor me amou, o amor te ama, o amor te encontrou e vê sua necessidade. Você não vai sair desenganado daqui essa noite não, irmão. Ele veio trazer clareza no meio dessa escuridão. Ele veio trazer uma proposta de Deus para a sua vida. Porque quando eu estava na cocaína,
estava na maconha, eu estava na bebida, ele falou assim, e era necessário passar naquele lugar. Ele não usa pedras, ele não usa artefatos, ele usa pessoas. O Xande que deu o anúncio falando que vai pregar hoje, foi ele que passou com aquela água lá para eu beber. Porque Deus não quer que você seja poço, porque quem bebe do poço se isola. Deus quer que você seja fonte, porque tem fonte lá para alguém beber. Você vai ser bênção na vida de alguém. Você vai dar certo. Eu falo na autoridade do Espírito Santo de Deus, que eu estou todo me tremendo aqui, que o inferno perdeu na sua vida. O inferno será frustrado. Dá para nascer diabo que vai poder derrubar a cruz que foi erguida naquele lugar onde ninguém queria ir, mas era necessário passar por lá também. Pode passar no versículo, fazendo favor, irmão. Deus vai tirar dúvida nessa noite. Eu creio. Estou falando, mas estou todo me tremendo. Como é que pode, né? Quando você vê uma pessoa se tremendo, você pensa, não vai ter autoridade, mas não é de mim que eu estou falando. Depois há uma cidade de Samaria chamada Sicar. É engraçado que Sicar é um lugar onde tinha muitos bêbados. Era um povo que se contaminava com álcool, um povo esquecido, mas era necessário passar por lá, porque Deus ele não quer matar, ele quer investir. Aleluia! Tá entendendo? Que só de você sentar aqui, você já comunica alguém da sua família, eu também poderia sentar um dia. Mas só que você tem que pegar, irmão, entender que Jesus te ama de uma tal forma que ele confiou ferramentas nas tuas mãos para você saber o que você faz, porque o ditador, ele manda você fazer aquilo que você não sabe fazer, porque você faz pelo medo. Ele não, ele te entrega o instrumento na tua mão para você fazer com a mão, para você entender. Então o texto diz, pois uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Pode passar. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se. Esse assentou-se, ele é terrível. Por isso eu quis pegar na Almeida. Ele é terrível porque assentar tem duas linguagens, figurativa e literal. Literal, sentar, assentou, sentar. E a figurativa, assentou-se, é ter domínio, é ter autoridade no lugar. Ou seja, o amor de Deus passou aqui nessa noite, porque o amor de Deus quebra cadeias. O amor de Deus quebra correntes. O amor de Deus traz clareza e o amor de Deus faz a Gabi contar o testemunho aqui com felicidade. Sabe qual é o mais interessante desse amor? Todo mundo pode ter. Mas sabe qual é o frustrante desse amor? Nem todo mundo quer. E era isto quase a hora sexta. Pode passar. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pode passar. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Isso aqui é muito interessante. Primeiro ele fala assim, dá-me de beber. Ele quebra uma barreira cultural, porque os rabinos, ele era considerado rabino. Se você for ver o texto da Bíblia, os próprios discípulos falavam rabi, era uma forma respeitosa de chamar ele. Então, quando ele está ali com uma mulher sozinho, falando, os próprios rabinos não falavam nem com a sua própria esposa na rua. Olha a religiosidade, o cara não falava com a própria esposa na rua, porque era visto como uma coisa impura, uma coisa errada. E ele faz questão de passar onde ninguém quer passar para falar com aquela mulher. Ou seja, ele queria arranhar, talvez ele poderia arranhar a imagem dele. Mas quando você sabe quem você é, você sabe até quem não é. Quem comenta dos outros não comenta de Jesus, e quem comenta de Jesus não comenta dos outros. Você está entendendo? Ele poderia estar ali preocupado com a imagem, preocupado com o ego, preocupado com o que as pessoas vão pensar. Mas no versículo 1, volta no versículo 1, olha só como Jesus se contradiz. Olha isso aqui, olha como Jesus é um excelente comunicador. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ido ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, pode passar. Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e voltou outra vez para Galiléia. Ou seja, eles estão falando de alguém, mas eu preciso fazer uma missão. Eles estão falando de mim, mas eu não tenho tempo para perder, porque meu tempo é para queimar no altar. Eles estão falando de mim, mas o justo não se justifica. Quem me justifica é o Santo dos Santos. Está falando de você porque você está fazendo alguma coisa para Deus, fico feliz, porque Deus vai justificar. Meu irmão, se o blindado sobe no morro, o homem que faz, imagina você quando você está fazendo tudo certinho, está se revestindo do poder, da autoridade de Deus. Aí daí está aquele versículo muito famoso, aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar mediante as calúnias, as difamações, porque você sabe quem você é em Deus e Deus sabe quem você é também. Isso, papai. Cadê ela para falar? Deixa eu falar, se fala, vou falar, não vou falar. É desse jeito. É porque ela Cadê ela? gosta. Pergunta, ela tá lá em cima, ela. Ela tá lá em cima, ela. Eu ia falar,
porque nós é bom. Eita, bom de novo. Você fala mal de você porque tem motivo, quer competir com você. Mas você não compete com ninguém, porque quando você senta aqui, você só quer melhorar, só quer ser melhor. Só olha para a cruz. Olha para a cruz que você vai longe, você vai para o céu. Vai levar pessoas com você, ok? Sua família vai sentar nesse lugar com você. Aquela pessoa que está perdida. Porque era-lhe necessário passar por Samaria, e vai ser necessário passar por onde ninguém quer passar para salvar aqueles que você ama também. Deus ama quem você ama também. Mas Deus quer usar você como uma vara de peixe para pegar esse peixe. Pode passar por vocês. É a primeira vez que eu prego sem esboço. Porque Deus falou, você não vai pregar no esboço. E você fica me botando um esqueleto de coisa que o homem faz. Eu vou falar e você vai falar. Tá bom, então eu vou obedecer, porque senão ele pode quebrar uma perna. Aí vai. Não tá bom, senhor, não tá bom. Disciplina, mano. Pastor, conta como testemunho, não, pastor? Não, sai da disciplina. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se. Assentou-se, como eu disse, para ter autoridade no ambiente. Quando você entra com autoridade no ambiente, você tem domínio daquilo que escravizava alguém ou algo. É isso para a sua vida. Jesus é a fonte. Ele está falando assim, aquele que beber da minha água, jorrará nele a fonte. Nos versículos à frente vai falar mais, mas você está falando agora. Para você dar de beber para alguém. Então, quando você carrega a fonte, naturalmente você tem autoridade. Naturalmente. Como o pastor bem fala, como tem obreiros aqui da casa que mostram que eles não precisam às vezes falar nada. A postura fala. Aí eu te faço uma pergunta e não me responda. Qual a sua postura? O que cada um está falando? Falando dos outros ou falando da palavra do Senhor? Se você está falando da palavra do Senhor, você está no caminho. Isso aqui corta para cá primeiro, porque o meu ouvido está mais perto da minha própria boca. Então, antes de chegar, chega aqui. Deus é um excelente comunicador, igreja. Deus quer usar pessoas. Deus quer restaurar famílias, ministério, chamado. Não importa se é fruto de um estupro alguém. Não importa se acontecer alguma coisa terrível ao olhar humano. Deus tem poder para sarar todas as feridas. Deus tem poder para fazer o recurso chegar. Jesus Cristo é a semente de Deus que caiu na terra, que só crescia a erva daninha. Os seus frutos são graças e misericórdias para mim, para a sua vida. É isso aqui. Passa por 7, por favor. Veio uma mulher de Samaria, tira a água e disse: Jesus, dá-me de beber. Pode passar no 8. Porque os seus discípulos tinham da cidade. Esse aí eu já falei, 9. Disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber água? A mim, como sou mulher samaritana. Ó, às vezes você vai falar com quem ninguém quer falar. Às vezes você vai ter acesso a pessoas que o microfone não vai te dar o destaque. Talvez seu ministério é varrer, talvez seu ministério é cuidar, talvez seu ministério é alcançar aquelas pessoas que não são vistas pela sociedade. Nós estamos falando de uma pessoa aqui que ela ia à hora sexta, ou seja, ela ia meio-dia. Ela era a escolha da escolha, por quê? Os judeus já tiraram ela de perto do sinédrio da sinagoga, do templo, da igreja, contemporaneizando aqui no tempo de hoje. Mas só que ela também fazia coisas na pequena sociedade que ela era introduzida. Então ela era fugida, porque o pecado envergonha. O pecado envergonha. Vou te falar uma coisa aqui, eu já vou até pular. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Ó. Ele fala assim, ó. Bota no 17, por favor. Não, bota no 16. Antes da graça chegar, vem o senso do pecado. Deus aponta aquilo que é enfermo para mostrar a cura. Porque se Deus for te sustentar no milagre, você estava nem mais aqui, você estava andando na BMW lá fora, esquecendo de Deus. Então Deus tem que mostrar para você a sensibilidade da tua carne para você entender que você é altamente dependente de Deus. Então ele disse assim, ó: vai, chama teu marido e vem cá. Pode passar. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Pode passar. Porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Então, isto dizeste com verdade. Pode passar. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha só, ela dá uma esquiva. Porque quando ele começa a revelar, ele tem a característica do judeu. Ela já fica um pouco acanhada, porque o povo que batia é meio que se apresenta ele como imagem na frente dela de novo. Então ela dá uma negativa. Ela: vejo que tu és profeta. Aí ela vai começar a criar uma desculpa, porque quem cria desculpa não vive milagre, mas ele é persistente, porque Deus chamou para ele de ser o sal da terra. Primeiro ele despertou a curiosidade, agora ele vai mostrar a cura para ela, que é a água. Pode passar. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher,
Crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E em espírito. O que é espírito? É você aprender na Bíblia, onde Deus se apresenta. E em verdade, tendo a motivação certa do coração, aquilo que Deus tem acerca da sua vida. Você vai alimentar o seu espírito. E a verdade é que você vai aprender, como Paulo disse, que agora nós vemos de uma forma parcial, mas naquele dia veremos por completo. Não terá véu. Mas você tem que entender que Cristo, quando ele fala de chamado, quando ele fala de vocação, quando ele fala de andar até você, é que Cristo é os passos que Deus criou para o nosso encontro. Porque nós estávamos condenados, estávamos no cemitério da fé, estávamos num lugar de destruição, mas através da cruz do Calvário fomos co-herdeiros de volta de Deus e temos herança da parte de Cristo para podermos ser usados por Deus e transformar a vida de pessoas. Você é um canal de Deus na vida de pessoas. Esse poder não está só na mão do pastor, não está só na minha mão, está na mão de você que quer buscar, quer ser revestido do poder. Mas primeiro você tem que largar o cântaro. O que era o cântaro? Uma água parada. Uma água que não trazia vida para essa mulher, uma vida miserável. E qual era a consequência de beber dessa água? Era uma vida de vergonha, era uma vida de miséria, uma vida de fingida, de fugida. Uma mulher que não tinha nem contato com Deus, tanto é que Deus teve que se apresentar a ela. Mas a vida daquele que é transformado por Deus, vem ao culto, entra na campanha, chama alguém, senta aqui nessa noite, fala de Deus, vive dessa água, bebe dessa água e dá essa água para alguém beber. É a pessoa que tem fé. Essas são as pessoas que têm a característica de um salvo. O que Deus está dizendo? Agora vem e agora é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é externo, não é um templo, não é o quarto, é dentro do teu coração. Você já decidiu se você quer verdadeiramente servir esse Deus? Porque a mulher, quando quebra o nardo puro no pé de Jesus, a coisa mais cheirosa não era o perfume, mas era o coração que foi entregue nos pés de Jesus. Não era porque vinha do Himalaia, não era porque era gramas que vinha anualmente. Ela pegava a grama, botava ali como um dote, não. Quando ela quebra no pé dele, ela fala assim: isso aqui não é nada. O que eu tenho para você é um coração, são lágrimas, são pedidos de perdão que eu quero da sua parte, Senhor. Eu vi que realmente, da minha forma, da minha maneira, do meu jeito, eu só quebrei a cara. Mas quando eu quebro esse vaso, eu falo assim: não tem como remontar o vaso. É até o final. Você está disposto até o final? Você está disposto a quebrar o vaso? Porque não tem como mudar o vaso. Sabe por que não tem como mudar o vaso? Porque só aquele que monta o vaso de volta é o olheiro. O vaso não muda vaso, mas o vaso é entregue na mão do olheiro. Quebra esse vaso essa noite. Deus está falando assim: eu não vou te dar nada se aquilo que você tem vai me afastar de você e de mim. Porque senão você vai ter síndrome de Isaac. Qual é a síndrome de Isaac? Isaac nasce, para de adorar, para de ter contato com Deus. Aí Deus fala: sobe um monte. Aí eu imagino para todo esse tema: não, mas Deus vai enviar o cordeiro, mas eu sei que ele estava lá para assim: meu Deus, o que eu fiz? Porque toda pessoa que se afasta de Deus não consegue viver em paz. Sabe o cara de quê? Quem pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Porque Jesus é um fragmento perfeito que falta no encaixe do teu coração. Jesus é a completude que você às vezes não entende o que está faltando. Busca, chora, quebra esse vaso nos pés de Jesus, que Ele vai te usar para você entender que você é totalmente conhecido dEle e para você pregar a palavra para alguém que precisa. Quando você diz sim ao seu chamado, uma pessoa que está presa no alcoolismo é liberta. Quando você diz sim ao seu chamado, uma pessoa que está presa na fofoca é liberta. Quando você diz sim ao seu chamado, o seu pai talvez que é um ranzinza, diz sim a Jesus Cristo. Quando você diz sim ao chamado, Deus tem poder para fazer o seu coração se transformar de uma coisa bela, de uma coisa linda e maravilhosa como nunca antes a sua expectativa te contou. Deus não investe para perder, Deus investe para ganhar. O ser humano que joga investimento fora. Deus não se arrepende de nada, é o homem que se engana. Por isso que a Bíblia diz assim: enganoso é o coração do homem. Em Colossenses vai dizer: as subtilezas, as vãs filosofias, maquina, não, só terça, vou só quinta, não precisa de tanto. Quem precisa tanto, busca tanto. Nem tanto, muitas pessoas não buscam. Mas o Espírito está aqui dizendo: eu sou a fonte. Quem quer ser a fonte na vida de pessoas? Deus está dizendo que está jogando por terra toda a frieza espiritual, tudo aquilo que o inimigo colocou na sua mente, tudo aquilo que
quando eu cantar um louvor, porque a mudança que eu quero em você tem que começar em mim. Você vai fechar os seus olhos e o Espírito Santo vai começar a curar todas as pessoas que estavam começando a ficar de um jeito que Jesus não se agrada. E eu creio que Jesus, ele é um ótimo comunicador, e eu tenho certeza que ele falou no seu coração essa noite, irmão. Porque ele consegue acessar onde ninguém pode acessar. Ele traz saciedade na alma, por isso que ele se chama de água. E nós somos o sal dessa terra para levar pessoas a ter sede, para depois dar água para ela beber. Deus não quer matar, Deus quer dar vida. E você que é o dono da vida, você quer o autor da vida, você quer ir para o céu, você quer esse Jesus, você quer esse Espírito Santo que não quer nada mais, nada menos do que te salvar. E você quer ser salvo essa noite, irmão? Aleluia! Então diz assim, ó. João, bora, João, dá lugar, João. Assim o Senhor está dizendo. Feche seus olhos, vai haver um mover espiritual aqui nessa noite. Assim, preciso de ti. Cante que ele vai te sarando. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Shekinah, quando o Senhor está presente, o teu poder se manifesta junto com a tua presença. E a tua presença foi notória, porque houve salvação, houve arrependimento, houve acesso na alma, houve restituição e houve um contato. E só o Senhor pode dar aos seus filhos, e só o Senhor pode acessar